E chegamos a Trujillo, 14º andar, bela vistona da cidade. Bem que vi lá, apartamento com vista, mas não sabia que era tanta vista assim. Muito bem. Olha aqui, Cândido, de novo, ó. Como ele não tem costume de fazer o acabamento, às vezes faz só pra frente. Olha ali aquelas casas. São apartamentos bons, né, cara? E esse prédio tem. Esse prédio tem acabamento de todos os lados. Olha lá, tem uns ali que também que tem. Mas, olha lá, vários que tem, ó, apartamentos bons, prédios, casas boas. O prédio não tem o costume de fazer. Olha aí a cidade de Trujillo à noite aqui. Nossa varanda. Aí o vento canta aqui, amigo. O vento aqui da janela deixei aberto para secar as roupas. Aí que daí que tá cantando mesmo. Olha aí, ó, tá passando. Bom esse canal, viu? Tu já viu isso? É bom isso aqui. Não é tão longe. Da nossa varanda aqui dá pra ver lá na frente é o oceano, né? Praia aqui. Como tem sempre uma bruma no litoral do Peru, uma névoa, né? No litoral do Peru nessa época do ano. E durante o dia, quando vai aquecendo, ela recua mais para o interior. Fim da tarde, toma tudo de novo. E começando nossa viagem pela cidade de Trujillo, capital do departamento de La Libertad e da província de Trujillo. É a terceira cidade mais populosa do Peru, 1.100.000 habitantes na área urbana e 1.800.000 na área metropolitana. Os apelidos da cidade são Cidade da Eterna Primavera e Cidade da Marineira. Marineira que é um tipo de dança. Nosso primeiro passeio foi para o complexo arqueológico de Xanxan, da civilização Ximú, que sucedeu a civilização Moche. Área arqueológica e museu. Primeiro passeio em Trujillo, sítio arqueológico de Xanxan. Aqui, cultura Ximú, que era a capital da cultura Ximú, construído nos anos 800, 850 aproximadamente. Parede é a maior construção em adobe da América do Sul. Aqui a entrada do... Quer dizer, nem chegamos na entrada ainda, é muito grande a área, né? Então 2 quilômetros já você vem de carro até o estacionamento, onde já tem construções, e essa é a área principal. Aqui é Nican, que era o local, era o centro era a capital da cultura Ximú. Tem um museu também aqui perto, vai de carro ali, e tem 2 lugares dentro de Trujillo que também se visita com o mesmo boleto. Aqui, ó, a área central aqui. Nas paredes, todas elas tem via de animais. Era uma cidade muito grande, cara. Dominam aqui animais marinhos, né? Vamos lá. Patinho, pelicano, peixe.
É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe. Claro, as imagens de ondas, né? O mar também faz parte aqui dos desenhos. Óbvio, a gente está bem ao lado do oceano. Uma recomendação que eu vi hoje é dia de semana, né? Tem quase ninguém. Um lugar enorme desse, você praticamente está sozinho em cada área. É para vir antes do fim da tarde, antes de 2, 3 horas, agora é meio-dia, porque em geral as excursões vão primeiro o Eca del Sol e o Eca de la Luna, que nós vamos amanhã, e depois vem para cá. Trono. É. Aqui ele tem a parte de cerimônias ali, que ele tem trono mesmo. Esse eu não sei se parece, né? Mas isso é uma parte, tá? Uma área bem grande. É uma área bem grande. Olha lá os figurinhas vestidos de Shimu para tirar foto. Olha, ali no rodapé você vê bem claramente desenhos das ondas do mar. Aqui também. Aí o chapinha vestido de Shimu aí. Quem quiser tirar foto com um monte de petrecho ali, ó, de Shimu, para tirar a fotinha. Aqui nesse rodapé dá pra ver assim, a cruzandina, né? Cruzandina ou chacana é um dos símbolos mais sagrados das culturas, não só andinas, mas do Peru. Em várias delas aparece a cruzandina. Ela significa a cosmovisão, né? A conexão entre os mundos. Um outro pássaro aqui na parte inferior, no rodapé do... serviço de fotografia aqui, né? Chega 1000 fotografias com o sujeito lá, não sei quanto, nem vou perguntar porque já vi, né? Vou perguntar já que vai ficar querendo te vender as fotos. Ali onde está tendo escavações ainda. A murada externa. Também, em todo lugar dá para ver até do tamanho da cidade, né? Se estima que a população Shimu total chegou em torno de 500 mil habitantes. E aqui essa cidade central, Nakhon, entre 30 e 60 mil habitantes. Essa plataforma aqui por lá de cima, vamos subir lá. Olha só como é grande, cara. Toda a área aqui em volta tem muralhas. Lá no fundo está Trujillo, né? Além dessa principal, tem outras menores ao lado. Mas tá fechado o caminho para aquela outra parte ali. Mas da saída e vamos até o museu. Uma região ali na frente.
frente. É muito próximo à área arqueológica, são ligadas, né? A área arqueológica do museu e do coisa, dá para fazer a pé as duas, né? Quando a gente estava de carro, tirou do estacionamento e foi para o outro. É uma civilização que a Shimu que sucede temporalmente a civilização Moche, a partir dos anos 1800, e no seu auge a cidade ela chegou a se estender aos domínios desde do norte, extremo norte do que é hoje o Peru, até Lima, né? E em 1470 eles são derrotados pelos Incas, dominados pelos Incas, um pouco antes do início da invasão europeia. Aqui bem pertinho é o museu. Aqui, com o mesmo ticket, né? Você tem 4 lugares para ir, esse é o segundo que a gente vai. As origens míticas da cultura Shimu é que eles chegaram pelo mar. Não se sabe de onde vieram. As culturas de assentamento no Vale do Moche, que é o rio que passa aqui em Trujillo. Kupsnik, Saliná virou cultura Moche. Lambayeque, Shimu e depois Inca. Lambayeque da cultura mochica, que nós vimos no museu ali de Sipã, tumbas reais de Sipã. Falam em estimativa de entre 20 mil e 40 mil habitantes em Nacan. Cara, olha só. Essa é a cultura Kupiniski, Saliná, Viro. Essa é a cultura Moche. Cultura Lambayeque, olha que bonito. Cultura Lambayeque, Shimu e Inca. E o quipu, isso aqui era tipo um ábaco. Aqui era instrumento de contagem, de registro. Que as outras várias permanecem com as cores ainda, né? Extraídos de minerais, o vermelho, o amarelo. E eles tinham figuras de guardiões, que seriam cidadão Shimu. Um mapa da região, de toda a área. Representação do litoral, de todo o território, pelos rios, né? Isso aqui, Vale de Casma. Casma está ao sul daqui, pronto, aqui está Xanxã. Aí vai até entrando Tucumí, aqui já é quase Equador a cidade. Na sua época, né, no seu época de construção. E aqui, aí para cada uma das áreas aqui uma maquete. Peças em processo de restauração e instrumentos para ver se fazer a restauração. As conchinhas eram Dinheiro. um tipo de dinheiro, o poder. Para mim é almoço. Pensa que bonito as peças de uso e decorativas também, né? O peixe-globo. Tem um caminho aqui, por aqui, que aqui acho que conecta lá com o outro, né? Dá pra você ver a pé entre um e outro. Atravessa a pontezinha aqui.
outro espaço. A especulação sobre para que servia essa parte aqui, chamam de Huaca Toledo, e servia para a realização de atos públicos aqui. Né, galera? Festinha, solstício, essas coisas. De repente era aqui. Cartazes aqui falando do saqueio arqueológico. Olha aí, desde 1573, total extraído de 735.845, o que? Em 32 anos. Quilos. Aqui é uma muralha externa de uma das construções, né? Essa não é Nhacan, Nhacan está mais na frente. Essa é uma das menores. Aqui está um caminho que circula essa construção aqui, né? Que é chamada de Huaca Toledo. Umas figurinhas de madeira aqui, né? Uns perfis simulando aqui atividades dos Ximú e pelas roupas também de espanhóis. Um dia e mandar para a Europa. O Parlamento Europeu gritou ontem: mandem-os de volta. Pois é. Na verdade foram os europeus que foram lá roubar aqui também, roubar, saquear, matar, destruir. Passagem que leva ali para outra área. Essa área do museu, né, que a gente está agora, e lá na frente a área das construções, onde está toda a área Xanxan, né, e ali a principal, que é Nhacan, que é essa aqui, acho. E ali outras áreas de Xanxan. Belo espaço, viu? Nossa, olha que legal. Belo espaço aqui a parte de trás, né, da Huaca Toledo. Essa é uma área arqueológica muito grande. O museu é bacana, o museu não é tão grande. Bacana. A arqueológica é muito grande. Então agora vamos da mesma distância, vamos para o norte, está um pouquinho ao norte de Trujillo, essa região, e vamos um pouco mais ao norte para a praia de Huanchaco. Nessa civilização Ximú se estima que chegou a ter 500 mil pessoas, né, na área do oeste, e na área de Xanxan, que era a capital da civilização Ximú. É variável o que se fala em número de habitantes. Em algumas fontes, se você ouve falar em 30 mil, em outras em até 60 mil habitantes. Muito do conhecimento deles provém da cultura Moche, assim como aconteceu com a cultura Moche, né, de absorver conhecimentos de culturas anteriores. Tanto que a língua, eles falavam uma língua Quingnan, que era uma língua oficial, mas a língua popular era o Moche, era o Mochica, né, da cultura anterior. E depois disso, praia. Depois disso fomos para Huanchaco, que é um distrito que fica a 30 quilômetros de Trujillo, tomar nosso banho de mar no Pacífico. E praia de Huanchaco. E bem mais
arrumadinho. Que em Chiclayo. Molezinha aqui, mas tá fechado. Os caras tomaram conta. Aqui, ó. Cara, passei de totora ali. Olha só. Quantidade de ave aqui, ó. Tudo virou lugar delas, né? Virou lugar delas. E vai acontecer, hein? Inédito, hein? Em 64 anos isso nunca ocorreu. Vamos lá tomar um banho de mar no Pacífico. Canoinha de totora. Um monte delas. Já tirei. Aqui, bora pro mar. Bora pro mar. Rapaz, muito boa água. Tá gelada não, tá fria. Não é fria como no sul do Brasil. Agora, esses cabalitos aqui, bem que esses cabalitos aqui são fake, né? Porque tem isopor ali embaixo, ó. Não só para você navegar, como para entrar na água. Muita pedra. Inaugurado o banho no Pacífico. Vamos ver se tem mais na viagem. Agora bem em frente aqui, ó, o estádio municipal Huanchaco. Vamos pegar aqui os Fujão Huanchaqueira. Vamos pegar um ceviche aqui. Vai num pescadinho aí, ó. Chita, esse peixinho aqui, ó. Um ceviche Fujão, ó. Tem caranguejo, sirimole, camarão, peixe, várias coisas. Vamos lá, parece bonito. Tá, quer dizer, bonito. Depois do ceviche, que estava muito bom, a porta aqui do estádio municipal de Huanchaco está aberta. Está tendo um treino aqui de crianças. Vamos olhar aqui. Olha aí. Olha aí, estádio municipal de Huanchaco. Em breves com jogos do Santos. Que nada, peixão vai melhorar, peixão vai melhorar.
belo pôr do sol aqui na frente de casa. Segundo dia, fomos nas Huacas del Sol e de la Luna, tanto a área arqueológica quanto o museu da civilização Moche, ou Mochica, a mesma civilização das tumbas reais de Cipã. Era que eles tinham a organização política deles, eram de várias cidades com autonomia, mas com uma ligação cultural entre elas. Em cada cidade eles tinham uma liderança. Tem evidências tem do Senhor de Cipã, né? Nós fomos no museu, e a Senhora de Cal. Então, que existiam lideranças femininas também em algumas das cidades dessa civilização. E são dois passeios que tanto Xanxan quanto Huacas del Sol e de la Luna, que deve se for a Trujillo, ter tempo, reservar tempo para fazer os dois. Além também de ir na praia em Huanchaco, que é bem bacana. Huanchaco é bem organizado. E no mais, nossos passeios foram pela cidade de Trujillo, como vocês vão ver aí nas câmeras do carro. Mais um passeio aqui em Trujillo, Huacas del Sol e de la Luna. Então, primeiro no museu, depois a gente vai na área arqueológica. Essas aqui são duas entradas diferentes, uma para o museu e uma para as Huacas. É bom, né? Tá vendo? Pelo menos você vê sem lixo, uma coisa rara. Ver uma área descampada onde ninguém veio jogar lixo. É grandão também, ó. Acho da serpente, a serpente aqui na cultura Moche, ela também se comunica, ela comunica com os mundos e sustenta a Via Láctea. Tem peças são muito bonitas, né, de todas as culturas. Esse aqui é o Deus da Montanha. De novo ele, Deus da Montanha. Esse aqui foi encontrado muito saqueado. Essa figura aqui representa um dos combates rituais e sacrifícios. E essa massa foi examinada mostra que ela está muito tempo com sangue humano. Então ela era usada em sacrifícios humanos. Olha que bonito isso. Oferendas Shimu com influência Wari. Aqui explicando do combate ritual. Os prisioneiros eram tatuados. Do que seria o espaço do combate ritual. Olha, duas pias, uma de cada lado, uma coisa dividida nos campos no meio. A inicial, né? Deve ser o canto de cada um. Até começar, será que tem intervalo? Tinha assim, gongo. Uma outra sala do museu de guerreiros. Eles tinham crença em um mundo inferior, em que os mortos habitavam, que faziam interação com os vivos, em cerimônias em que eles dançam os mortos e tocam instrumentos musicais.
Aqui era um adorno corporal, representando um felino. Sempre é aquilo, é uma sofisticação artística, né? Todas as culturas muito detalhadas, né? Os adornos corporais, né? Todos muito detalhados. É isso que bacana. Aqui, ó. Os mochi eram temporalmente, né? Cronologicamente anteriores aos Shimu. E foram encontrados nas huacas que predominantemente é de cultura moche, também restos identificados como Shimus, de rostos de sacerdotes que eram mastigadores de coca. Eles ingeriam substâncias para entrar em transe e ter contato com os mundos. Com certeza não era só folha de coca, né? Porque a folha de coca sozinha não dá esse efeito. Tinha um bonito outra sala. Uma elaborada. As estatuazinhas do que seria aí um moche. Que pássaro diferente, ó, corredorzinho, olha que bonitinho. O Brasil é organizado pela Universidade Nacional de Trujillo. Bora lá para a área arqueológica. Assim como o Xanxan, né, que é do lado do museu e a parte arqueológica, também nas huacas do Sol e da Luna. Eu achei que foi uma boa escolha ir primeiro no museu e depois no sítio arqueológico. Embora a visita ao sítio arqueológico é acompanhada e por pessoas da universidade, cara, muito legal, com bastante informação. Bem pertinho o museu e a área arqueológica, só de mudar o carro de um estacionamento para o outro para ficar mais perto, mas são 300 metros. Aqui é a área arqueológica das huacas do Sol e da Luna e da Lua, e a visita é sempre com um guia da universidade. Aí temos uns grupos aqui. Aí a pessoa passou as informações iniciais, né? E Luna era um centro ritualístico. A Huaca del Sol era um local político. E aqui ficava a população, né? A cidade, onde era a cidade, está soterrado. Que essa aqui é uma área onde seria uma classe média similar. Ela está fazendo uma aproximação, claro. Ali na frente, pessoas de menos poder. E aqui as tumbas que, pelo que eles encontraram, de adornos, né? Seria a classe mais alta. E à frente, acima, é a base de uma pirâmide quadrangular, né? Os buracos são restos aí de profanadores, né? De ladrões, de huequeiros, como eles chamam aqui. E ele explicando o termo huacas, que é um termo quechua, que significa lugar sagrado. Esse que a gente viu aqui agora atrás, foram encontrados, é um piso falso, né, no chão, para proteção, porque são 13 níveis, aproximadamente 8 metros, e assim que morria alguém, eles fechavam aquele patamar, né? A pessoa ficava enterrada ali e eles construíam por cima. Então, iam tendo, são 13 pavimentos que foram encontrados ali. Entrar aqui na área onde foram encontrados, então, 50 restos ósseos, e que pelos adornos de uma estação, um segmento superior da sociedade moche, ou mochica.
período dessa sociedade dos anos 100 aos anos 800. Essa aqui é uma área de vivendas, o templo está mais acima e nós fomos lá na cultura do Chiclayo, né, do Senhor de Sipã, e foi encontrado aqui também se encontrou restos de líderes femininas. Vamos para a área de cerimonial, o cerimonial de lutas, né, que a gente viu lá representado em peças no museu. E os perdedores eram sacrificados. O perdedor era o que perdia, ele simbolizava o fim da luta, perdeu o tocado, perdeu o que ele usava na cabeça. E aí ele perdeu a luta. E aí ele era levado para o sacrifício. A única entrada do templo e era através de uma rampa, né? A gente vai subir essa rampa, vai exatamente para o templo onde ocorriam as lutas. A Madaluna era toda fechada por esses muros. Esse monte de areia aqui ao lado eram os muros, não a parte lá do fundo. A parte lá do fundo é a área cerimonial, e ia sendo construída como uma pirâmide invertida. São 5 níveis, essa é a parede do 5º nível. Seria maior do que a gente está vendo por causa da erosão. E a cada nível se construía em volta, né, um novo nível maior. A rampa ritual. Aqui, por aqui os cabas subiam para ir lutar, bicho. Eram sempre homens com idade entre 18 e 35 anos, que foram os restos que foram encontrados, identificados a idade. Olha a parede, ó, os desenhos embaixo e em cima. Cara, e essa parede toda desenhada, que coisa linda, velho. Mostrando com o laser a sequência de paredes, a primeira, quinta, a quarta está por trás e uma menorzinha ali, 3. Yo les comentaba de los que perdieron la lucha. Miren, ahí los podemos ver. Ellos serían los perdedores. Están desnudos, están atados al cuello con la soga. Y aquí estarían los que ganaron la lucha. Ganadores, perdedores. En todo el primer escalón van intercalados. En el segundo escalón están arañas, ¿no? Como ya les comentaba, arañas y serpientes ligadas al agua, a las lluvias, a la fertilidad de la agricultura. Vemos las arañas, miren aquí, va llevando el cuchillo, el tumi, cuchillo ceremonial. Acá en la mano de arriba estarían llevando cabezas decapitadas, símbolos del sacrificio. Cuarto escalón, dios marino, representación de la peste. Escalón sería un ser mitológico, felino con 2 cabezas, representando la dualidade. Deu para ouvir tudo que ela falou. Ali é representado à esquerda os perdedores, à direita os vencedores da batalha. Ali os dançantes que fazem parte da feito. Olha esse mural aqui, cara. Mural de los mitos. Ali, ó. Cara. Aqui de novo os perdedores e os ganhadores, os dançantes, as aranhas que tinham o mesmo significado das serpentes. Ali a serpente mais acima. 4 os condutores do ritual. Essa é a base. Pared 5. Pared 5. Atrás, en la misma base, pared 4, pero más pequeña. Más adentro, pared 3. Tercera, cuarta y quinta.
representaba de afuera, ¿qué forma tenía? Recuerde el relleno hacia afuera. Como a construção em pirâmide invertida, Giramos esta pared, as laterais la eram preenchidas com desaparecemos, adobe pero nos va a quedar para não el cair. relleno. Olha só. Cara, são coisas dessas arte de, no mínimo, 1.200 anos atrás, né? Que é o tempo da cultura mochica, de 100 aos anos 800. Depois foi substituído pela cultura Xingu, entrou em decadência e assumiu a cultura Xingu depois, que é de Xanshan, onde nós fomos ontem. Es como un libro abierto de la vida de los mochi, todo un mundo cósmico. Vemos representación del sacrificio. Hay un personaje que está siendo comido por una ave carroñera. ¿Qué nos indica esto? De que los que eran sacrificados no eran enterrados. Serían sacrificados y lanzados en una fosa común. Aves carroñeras bajarían a comer los cuerpos. Esa representación lo vemos acá. Miren acá está. Ahí lo podemos apreciar. Aquí estarían las balsas de Totora, que hasta el día de hoy los vemos allá en la playa de Huanchaco. Lo que es la fertilidad, el perro pero siempre sale representada con sus oficiantes a los costados. El mural sigue siendo investigado, ya que hay mucha iconografía por seguir descifrando. Los purifiquen, los conecten con la otra vida. También les habrían dado la chicha de jora y la hoja de coca. Luego de la preparación, ya el sacrificio. Entonces nos vamos hacia la plaza de sacrificios. Como ya les decía, solamente hubo varones. Mural de cenas de batalha. As batalhas possivelmente aconteciam aqui. E após as batalhas, então eles eram levados, os perdedores, por essa rampa onde eram sacrificados. Subir a rampa, mas não vai ter sacrifício não, acho que não. Mucho más fácil subir la rampa y ya estamos adentro. Original aqui na frente, a gente vai pelo lado, foi construído para não danificar. E onde você chega ao 5º nível. A cada nível que era construído, o anterior era tapado, não se acessava mais. E a cada 80, 100 anos eles construíam um nível. Outro rio logo ali na frente. Então, indo para a parte de dentro do templo da Luna, o Arca de la Luna. Essa aqui era a Pedra do Sacrifício, aqui, ó. Encontraram 70 restos de corpos que indicam que foram degolados. Eles eram degolados, os perdedores, para retirar o sangue e jogar o sangue na terra, que era ponto de fertilidade. Aqui é o muro dos 5 níveis dentro do templo. Para chegar ao templo só pela rampa. Mas aqui era um passadiço, uma área de passagem. Aqui a representação dos sacrifícios, né? Sempre uma figura de um felino, porque tem o costume de atacar no pescoço, né? E é o que eles faziam, degolavam para tirar o sangue. A gente está na altura do 4º nível. Aqui era onde o 5º nível, mas não está podendo entrar porque o teto está meio roto ali. A gente vai onde foi o 4º nível, né? Que foi tampado, mas nas escavações ele está aberto aí. Hemos estado en la plaza principal, sí, estuvimos allá en la plaza, vimos la rampa, hemos subido, hemos visto la roca de sacrificio, los cuartos de preparación, y aquí vamos a ver los diseños. Essa área aqui estava toda tapada, da mesma forma que esse muro aqui, ó. E foram destapados para... Olha a parede ali, cara. De adobe, e este maior é um tijolo de base. E cada tijolo tem o desenho da sua família, né? O 4º nível teria tudo fechado até a altura deste muro aqui. Esse muro seria maior.
e ficaria tudo fechado, porque isso, né? Aqui, terceiro nível. Depois não se acessava mais, da mesma forma que as casas, os templos também, né? Seguiam a mesma organização. A hora que cerrava, ninguém mais acessava ele. Olha o desenho ali na parede, que lindo. Tercero, muro del cuarto. ¿Y qué hay a los costados en esta pirámide invertida? ¿Qué hay? ¿Qué vemos? Más adobe. ¿Verdad? Miren, adobe. A forma das habitações, das coisas era a mesma, né? Que era o terceiro, ali do quarto, não mudava, você só ia subindo os pisos, né? O de desenho do terceiro piso e do quarto, ó, são muito parecidos. Aqui é o Deus principal. Ojos grandes de un búho, tierra, dientes de felino, agua, cabellos de olas marinas o tentáculos de pulpo, aire, agua y tierra. Son tres elementos. Y lo que vemos aquí es el pez raya. Este es el pez raya. É representado com diferentes estados de ânimo, né? Aqui ele está alegre, ali uma outra expressão. Templo aqui, onde era o templo, vamos ver lá aqui a pedra do sacrifício. Aqui é a pedra do sacrifício, que é ali, ó. Contando aqui que no Museu Larco, em Lima, você vê peças que foram encontradas aqui, que é sobre fertilidade, que é da fertilidade, órgãos sexuais e tal. Que aqui tem também, mas não estão todas em Lima. Mas aqui elas estão guardadas no armazém porque os conservadores não querem que sejam expostas. Pois é, deve ter. Enfim, a gente sabe como é isso. O Cerro Branco era um apo, né? Uma entidade. Nem toda montanha, nem todo era um apo, mas este era. A vista da cidade, ali o oceano lá na frente, né? Uma bela vista, aliás. E agora vamos ali a entrada, aí embaixo, vamos para o Huaca del Sol. Lá, Água del Sol, na Água del Sol só se vê e não se vai, ou se encerrou a visita. Cara, muito recomendado, hein? Muito recomendado. E é aquilo, né? Você ter como guia alguém da universidade, né? É uma outra parada, é uma outra informação, né? Outro nível. Parece que acabou. Na Huaca del Sol a gente só vê, não tem visitação. Que é ali.
Praça de Armas de Trujillo. Mas praça bonita, é uma praça bem bonita, bem coloridos os prédios, ó. Dia bem ensolarado, estava nublado pela manhã, mas de repente abriu um solzão. Tá melhor para ver o oceano lá no fundo, né? E ó, do lado dessas montanhas maiores, aí ao lado dela, talvez não dê para ver por causa da névoa, é de onde a gente foi, do Waka, do Sol e da Lua. É alto, né? Sempre é alto aqui pertinho do litoral, mas já começam as montanhas autônomas aqui mais para trás. Aí ó, um cabritinho com um tacu-tacu diferente, esse tacu-tacu, ó. Ele é comprido, diferente do de Tarapoto. Olha o pratinho da região que tá bonito. Aqui é um pato. É um pato, né? É, arroz com pato. Ah, tá maravilhoso. Ainda bem que eu como dos dois. Esses belos pratos criolhos. Um bom momento para encerrar este vídeo. A última refeição em restaurante em Trujillo.